Olá, gente, bem-vindos! Estamos aqui na gravação do podcast Sesc é Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma leve, descontraída, descomplicada, para você entender melhor, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema de empreendedorismo. Pode ter certeza que isso também está ligado à saúde, tá? E para conversar com a gente, eu sou a Rafaela Medina. Hoje a gente tem Cláudia Coscarelli. Bem-vinda, Cláudia Coscarelli. Pelo convite. Que linda. Muito obrigada pela sua presença. E Frederico. Bem-vindo, Frederico. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer maravilhoso. Muito obrigada, viu, Fred? Eu agradeço. Vou chamar de Fred. Claro. Cláudia, daqui a pouco fala Claudinha. Quando falam Frederico, é porque o bicho está pegando. Então, Fred. E vocês são pessoas, assim, incríveis para a gente conversar sobre esse tema, né? O Fred, com a experiência aí que vem da odontologia, Sim. e vem já empreendendo. O Fred, a gente está no Conésp, Rio de Janeiro, o Congresso de Especialidades Odontológicas. O Fred é o cara que manda aqui, que organiza. Conta um pouquinho pra gente, Fred, dessa sua trajetória aí do empreendedorismo. Então, antes de mais nada, eu gosto sempre de falar, né, que eu fui funcionário do Sesc, fui estagiário do Sesc. É um prazer enorme estar aqui na casa novamente. Aprendi muito. E eu sempre tive vontade de empreender, né? Então, assim, me formei em 98, montei consultório. Então, assim, consultório, por mais que as pessoas hoje se formam e acham que não é um negócio, mas é um negócio, você tem que saber gerenciar. Então, sim. E aí, trabalhei no Sesc, trabalhei na prefeitura, tinha os 2 empregos normais. Um belo dia, um amigo me chamou para fazer parte da organização de um congresso. Aí eu comecei, e daí... Se encantou. Falei, pô, isso é gostoso, né? Pegou, aí as pessoas falam assim, congresso é uma cachaça, assim. Se você gosta, você tem que gostar, você tem que ser apaixonado, senão você não consegue tocar. E daí começou a surgir, eu comecei a trabalhar com isso, e em 2012 surgiu uma oportunidade, eu falei, pô, vamos tentar fazer um evento com a nossa cara, um evento que a gente quer. Aí surgiu a nossa empresa de eventos, que é a Get Events. Então de lá para cá, a gente vem trilhando aí. Mais de 10 anos, né? 10 anos. Mais de 10 anos. Muita coisa, né, Fred? E aí você percebeu que era seu lugar. Assim, hoje você ainda pega o consultório, não pega, como é que é? Não, hoje ainda me divido, né? Sou dentista, sou endodontista, tenho meu consultório, atendo, trabalho na Prefeitura do Rio e organizo congresso. Então, assim... Que vida, né? E ainda tem que ter tempo para dedicar para a família, né? Senão... Ainda tem família, né? Tem família, Nossa. Mas assim, eu acho que quando você gosta, você tenta conciliar tudo. É gostoso. E a gente consegue, né? Consegue. A gente fica ali, a vida fica corrida, mas é gostoso. A gente tá aqui, você vê, na adrenalina, você deixou um pouquinho lá pra gente conversar sobre isso aqui e fala, caramba, tá indo tudo bem lá? E com certeza tá, porque desde ontem já tá maravilhoso. E agora a gente tem Cláudio também. Cláudio trabalha com a gente no Sesc RJ, na parte de odontologia, manda lá nas unidades fixas, né, Cláudia? Bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. Nossa, a trajetória é uma trajetória que eu me orgulho, enfim, porque eu também sou cria do Sesc, fui estagiária, passei por todos os setores da odontologia e hoje a gente está aqui, né, no stand Sesc Mais Saúde, trazendo isso tudo. O Fred estava falando das múltiplas faces e há algum tempo eu entendi que podemos ser quantos quisermos, né? Várias facetas. Dá um pouquinho de trabalho, tem um monte de pratinho que a gente tem que ficar rodando e tem hora que esse equilíbrio é um pouco difícil, né? Casa, família, filhos, trabalho, mas quando o coração fica quentinho e quando isso toca a gente, é um prazer fazer, né? E falar de coração quentinho é isso, né? Porque traz essa felicidade pra gente trabalhar todos os dias, pra gente encarar os desafios. Tem dias que não são tão felizes assim, né? Tem dias que... Acontece. Nossa, tem dia que a gente... Tem dias que a gente... não queria ter levantado hoje, mas embora. E como é que vocês fazem nesses dias? Como é que vocês fazem nesses dias? De repente, nesse dia, você não rende tão bem quanto os outros dias, entendeu? A ideia... Pelo menos eu trabalho assim na minha cabeça. Sim. Vou procurar fazer alguma coisa que não exija tanta complexidade, tanta dedicação. Você sabe. Aí no dia que eu tô bem, eu pego as coisas mais críticas para fazer. Perfeito. Eu penso exatamente assim, Fred. Eu falo assim, a gente constrói um saldo, né? Então a gente vem trabalhando, entregando. Tem dia que a gente não tá tão bem assim, a gente fala, cara, deixa eu desacelerar para entregar
tão bem quanto antes, mas não em tanta quantidade, né? Então, acho que é por aí mesmo. Para aí. E aí, falando de odontologia, vocês são pessoas empreendedoras que lidam com isso, Fred na clínica, Cláudia na gestão do Sesc RJ, né? O que é mais importante para lidar com pessoas na parte de empreendedorismo? O que vocês acham, assim? O que uma pessoa tem que ter e o que vocês têm que incentivar como gestores? Olha, eu acho assim, primeira coisa, você tem que entusiasmar. Você tem que... quero montar um negócio. Você tem que ter uma autoconfiança e acreditar no teu negócio. Sim. Porque você que tem que vender a ideia, você que tem que correr atrás, porque você é comprometimento, você tem que ser persistente. Sim. Então, se você não engajar na sua ideia, se você, cara, eu acredito nisso, isso vai para frente, isso vai funcionar, você não vai conseguir conquistar a sua equipe para estar ali junto contigo. Então, eu acho que tem que ser apaixonado por aquilo. Eu acredito, vai dar certo, vambora. Foi o que a gente está falando. Tem dias que vai estar ruim, mas você não pode desacreditar. Vambora, vamos tocar isso. E esse incentivo no dia a dia, né, é, assim, essencial, porque faz toda a diferença do que a gente... Como a gente vai fazer o nosso dia e o dia da nossa equipe, né? E você, Cláudia, o bicho pega lá, como é que você faz? Então, nas várias facetas, isso que o Fred falou é bastante interessante, porque a gente tem que ter paixão pelo que faz, né? Isso tem que se mover. Quando a gente fala da odontologia e do dentista ser empresário, ele começa como empresário, né? Ele próprio fazer gestão de tudo, numa formação que ele não aprendeu a ser empresário, a fazer... A gente não tem isso na faculdade. Fazer gestão de pessoas. E aí, de vez em quando, ele se perde, né? Porque ele tem que ser igualmente técnico e se aperfeiçoar na parte técnica para entregar cada vez mais para o paciente, mas ele tem também que se aperfeiçoar na parte de gestão. E aí começa o conflito. Aqueles que têm o bichinho do empreendedorismo mais ativo, eles começam a entender a necessidade de ter equipe, né? A gente não faz nada sozinho e quando a gente tem o apoio da equipe e consegue delegar. Isso é uma coisa difícil, né? Porque nós temos, às vezes, alguns empreendedores, a gente não consegue delegar. Você acha que só você consegue fazer aquilo? Só você consegue fazer daquele jeito, né? Então, esse processo de maturidade dentro do empreendedorismo, de você ser empresário, demanda um pouco de autoconhecimento, porque você tem que se conhecer para saber exatamente o que você quer e como você quer que a sua equipe faça, mas também tem que deixar rolar. Tem que saber delegar e só acompanhar. Isso, a odontologia, traz muito pouco, porque a maioria dos dentistas faz um consultório individual e lá ele é o dono do pedaço. Isso é muito individual, né? É muito individual, porque ele manda, ele manda comprar, ele pede para a secretária. E quando a gente vai para o mundo corporativo ou em clínicas maiores, ou você tem uma equipe maior, você tem que exercitar essa questão de gestão. E eu acho que o principal ponto é inspirar a equipe para que ela veja no líder uma capacidade de poder alcançar e de poder evoluir, né? Eu acho que as pessoas são motivadas pela evolução. Não só na evolução profissional, e eu vivo falando disso, né? Dentro das outras faces, eu também tenho um negócio digital, onde sei bem. E eu tento também trazer esse conceito disso, porque a gente precisa evoluir como pessoa. Quanto mais a gente evolui como pessoa, mais a gente entrega diferente para o mundo e mais a gente consegue inspirar e fazer isso. Agora, o dentista que foi treinado simplesmente para ter um consultório, ou às vezes nem isso, né? Às vezes o dentista não foi nem preparado. E aí começa o abismo e as dificuldades. E o Fred falou muito bem quando a gente não tem treinamento na faculdade. Porque a gente não tem esse treinamento, a gente não sabe lidar e tem aquela velha pergunta, né? Caramba, me formei agora. Então, são vários caminhos que a gente pode seguir. A maioria, assim, se forma pensando no teu consultório próprio, né? Assim, só que monta o consultório e grande parte, às vezes, não enxerga que aquilo ali é um negócio. É um negócio. E na faculdade, foi o que a gente está falando, a gente não aprende gestão, a gente não aprende finanças, não aprende lidar com RH, não aprende nada de marketing. Então, você cai de paraquedas no negócio, você está ali, se formou, não aprende nem como se apresentar, né? Se apresentar. Posicionamento, como fazer, como escrever um e-mail, como se posicionar, como se vestir. Falar, né? Falar. Como é que eu vou atender o paciente? Como é que eu vou ver? Porque a gente atende na faculdade, é um ritmo completamente diferente. Completamente diferente. Nossa, mas é muito diferente. E assim, a gente está falando de um trabalho, até falando da odontologia aqui, um trabalho individual, né? Mas quando a gente vai para uma gestão
para uma empresa, a gente está falando de diversas pessoas, Pois. de pessoas que têm diferentes temperamentos, diferentes personalidades, e que a gente tem que E gerir pessoas não é fácil. fazer uma leitura delas. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Então, assim, de repente eu vou falar com a Rafaela de um jeito, com aquela pessoa tem que falar de outra. De outra forma, com certeza. No meu dia a dia eu sempre falo assim, se eu falar com uma pessoa desse jeito, pode ser que essa pessoa fique sentida. E se eu falar com outra pessoa do mesmo jeito, pode ser que a pessoa não entenda o que eu tô falando. Justamente. A comunicação tem que se adequar de acordo com cada... E essa gestão de pessoas é mais difícil que É difícil. dinheiro, não, gente? Eu acho. Ela é mais complexa. Ela é mais complexa. Talvez ela não seja mais simples. A parte do dinheiro, que eu acho, às vezes, é que muita gente tem o bicho-papão da matemática, né? Tem. Não, colocou número no meio, eu não sei lidar. Você não sabe mais. Eu super tenho. Então, assim... Marcos que é o que eu costumo falar. Claro, a gente não vai fazer uma contabilidade, eu não vou fazer um balanço financeiro, mas eu tenho que saber mais ou menos um mínimo ali, até para poder argumentar. E eu ia te perguntar isso, como é que você sabe que o negócio está indo? Como é que você sabe que está dando certo? Como é que você tem um retorno e fala assim, estou indo no caminho certo, não só por mídia, mas financeiro mesmo, pessoalmente falando, como gestor, como empreendedor, você fala, estou no caminho. Depois, há 10 anos atrás, quando você fez a Get Events, e hoje você fala, cara, estou fazendo Conesp, caraca, estou no caminho certo, é isso? Então, nessa trajetória, tiveram eventos que foram de sucesso e outros que não. Né? Então, assim, a gente começa a analisar números. Vou falar particularmente da questão de um evento. Tem a parte dos números, a gente analisa os números, vê as pessoas que foram, quantidade, tudo. O feedback das empresas é super importante. Sim, um evento, tipo assim, um Conesp que a gente está fazendo, a gente tem 2 clientes. São os congressistas e os expositores. Sim. Não adianta os congressistas estarem super felizes se os expositores que estão no evento não estão felizes, entendeu? Uma visão ampla, né? Porque, assim, para a conta fechar, tem que estar os 2 felizes para que no próximo evento apoiem, estejam ali, todo mundo ali engajado. Que é o ganha-ganha, né? Quando ganha, e aí isso aí fica feliz. Aí depois a gente vem para a parte financeira. Então, assim, você começa a analisar os números, ver, eu acho que eu gastei demais nisso, isso não deu um feedback legal. Vamos trocar, vamos investir nessa coisa. Valeu a pena. Valeu a pena. Direcionar para uma outra área. Uma outra área. Sim. E a gente começa a analisar os números e vai ver o que é melhor. Vamos tomar essa direção? Pô, isso aqui está funcionando, vamos manter, vamos investir mais. Aí você começa a analisar as fases de crescimento, né? Vou estar crescendo, vou investir mais nisso. Ou seja, uma oportunidade. Vamos tentar isso? Vamos inovar nisso? Eu acho que vai dar certo. Cara, e quando dá certo, eu acho incrível, né? Porque aí deu certo, você fala, cara, maravilhoso. E quando não dá? Como é que a gente lida com a frustração? Eu acho que mais importante que a gente ficar frustrado do que aconteceu é aprender com os erros. Né? E recalcular a rota. O que deu errado aqui que da próxima vez eu posso fazer diferente? O que eu não fiz? Né? Porque às vezes a gente está muito no caminho certo. E aí, quando a gente fala de ter equipe, a gente começa a entender que muitas opiniões que não são a nossa complementam aquilo que a gente está querendo fazer. Aprender com os erros é de extrema sabedoria. Claro, a gente aprende muito. Tem que aprender muito, né? Gente. E assim, e nem tudo que você vai fazer... A pessoa que acha que vai empreender vai dar tudo certo, não vai. Não ver. E Fred, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que deu certo e deu errado. Sim. Então, assim, a gente vai ter situação na vida que vai dar super certo e outras que não vão dar. E aí a gente tem que saber lidar com elas, como a Cláudia falou, recalcular a rota, falar isso aqui não deu muito bem, enfim. O Steve Jobs, quando fez o primeiro computador, o computador dele foi um fracasso. E aí você vê, olha só o que é hoje, né? As pessoas que não dá certo é porque elas desistem antes de dar certo, né? Enfim. Aí acaba que cai no que a Rafa falou, né? Que assim, a pessoa não soube lidar com aquela situação. Exatamente. E aí, frustração, concorrência, que também é um assunto, né? E hoje a gente tem mídias aí que deixam a gente mais em evidência. A gente consegue fazer uma comparação de uma forma mais fácil, porque está ali para a gente ver. E como que a gente lida com uma concorrência mais difícil? Como que a gente lida com pessoas que são realmente destaques, como nós somos, por exemplo? Como que você lida com um outro fornecedor, uma produtora que faça eventos tão grandiosos como você faz? Acho que a concorrência faz parte. Eu acho que eu analiso o concorrente, assim, algumas coisas
vou a muitos eventos, porque como eu faço eventos, eu tenho que frequentar eventos. Então, eu tiro às vezes, a ideia que esse concorrente teve foi legal, foi boa, aquilo ali já não funcionou. Então, a gente vai aprendendo com o concorrente. Eu não acho a concorrência ruim, eu acho que faz parte. Faz parte. Eu sou contra aquela concorrência que é a concorrência desleal, entendeu? Claro. Tá querendo te queimar, falar alguma coisa. Isso tem. Não adianta achar que que a gente vive num mundo perfeito, maravilhoso. Vivemos, né, gente? Somos seres humanos, e os seres humanos... Eu gosto da concorrência. né? Gosto. Eu acho que ela te impulsiona, a gente tenta enxergar tudo que hoje é grande começou pequeno, né? Então, a gente tem que entender em que parte da trajetória a gente está, se a gente está no começo, se a gente está crescendo, ou se a gente já chegou lá. E o chegar lá, recentemente eu aprendi um conceito interessante, o chegar lá, ele é relativo, né? Se a gente estivesse na praia, olhando lá uma ilha e a gente consegue enxergar aquela ilha. Quando a gente chega até a ilha, muda o horizonte e a gente começa a enxergar mais distante ainda. O concorrente faz parte para a gente fazer isso. E tem um conceito que eu gosto muito, que eu aprendi no mundo digital, que é modelar o concorrente. Ou modelar aquela pessoa que você admira. Modelar não é copiar. Modelar é você escolher um comportamento, uma parte daquilo que ele faz como inspiração e tentar copiar do seu jeitinho, né? Então, modelar não é copiar, não é você tentar se fazer achar por quem não é, mas você adotar um comportamento que você percebeu que é sucesso, como você comentou, e dali colocar ele do seu jeito de ser. Ser o que você é de verdade dentro da empresa, dentro de uma equipe ou no seu próprio negócio digital. Quando eu estou falando de redes sociais, é isso, não adianta eu ir para lá e imprimir uma cara que não é minha. Exato. Porque as pessoas vão perceber isso. Então, eu acho que a concorrência, ela mexe com a gente e a gente não pode comparar. Eu também aprendi isso recentemente. O palco do outro com o seu bastidor, né? Cada um tem o seu momento. Exato. E a gente não sabe o bastidor do outro também. Ninguém sabe que o bastidor é enorme. E os bastidores, por exemplo... Você até desconfia às vezes, mas você não tem certeza. E a gente julga, né? Porque a gente olha e fala, sim, assado, enfim... Não. Só se você perguntar, e mesmo perguntando, às vezes você não consegue entender, por mais que você só fale. É difícil a gente falar dos nossos sentimentos, né? Então, isso é uma outra questão, né? Também muito importante no empreendedorismo, para a gente lidar com a nossa saúde emocional, para a gente lidar com essa mentalidade do que dá certo, do que dá errado, enfim. E trazendo um pouquinho do assunto que está super em voga, isso aqui, né? Esse estúdio aqui no Conespo é uma inovação. Como é que vocês estão lidando com isso na odontologia? E a gente pode puxar para a odontologia, para o empreendedorismo, da inovação, da tecnologia, das mídias digitais, da transparência, porque como a Cláudia falou, não dá para eu chegar aqui, oi gente, as pessoas me conhecem, sabe? Aqui é a minha essência, essa sou eu, né? Então, eu não vou fugir da minha essência. E uma das coisas muito interessantes, a gente aqui nas reuniões pré, né, de gravação, enfim, eu posso ser eu. Claro, Rafa, que você pode ser eu. Eu falei, cara, então tá tudo maravilhoso, porque essa... Não, acho que as mídias sociais estão trazendo... As pessoas querem que você seja você. É isso. Por exemplo, você vê assim, eu vejo divulgação de consultórios, as pessoas fazem... Elas não querem só ver teu caso clínico. Claro, isso é importante para você divulgar seu trabalho e tudo. Mas elas querem ver você, final de semana, ela vai em que restaurante, ela é pessoa igual a mim. Ela quer se sentir próxima, ela quer se sentir íntima. E eu vou te falar que isso, para mim, é um desafio. A gente estava até conversando sobre isso também. Mas é extremamente difícil, né? Difícil. Porque você se sente um pouco invadido. Assim, você... E nem todo mundo lida bem com isso. Abre a sua vida. Né? Então, você tá ali para opiniões divergentes da sua. Tem opiniões boas e tem críticas. Exato. E nem todo mundo lida bem com crítica, né? E às vezes as pessoas vão falar determinadas coisas que não é uma verdade. Pois é. Porque julgam. Porque julgam. Mas é do ser humano julgar. Do ser humano. E isso faz parte do que a gente está falando do empreender, né? Porque a gente pode empreender de uma forma anônima, vamos dizer assim, mas hoje o empreendedorismo está totalmente na mídia, né? E a Cláudia pode falar muito bem. É uma vitrine, né? Se a gente fala... eu pergunto muitas vezes para os meus alunos, você tem um perfil no Instagram profissional? Ah, não. Eu falei, você está deixando dinheiro na mesa. Porque é aí que o seu paciente vai te encontrar. Quando a gente pergunta uma indicação de uma
pessoa que faz brigadeiro, ou sei lá, do bolo, ou qualquer coisa, a gente quer logo saber o arroba para ir lá dar uma olhadinha, né? E aí, passou a ser uma nova vitrine, um anúncio gratuito. Sim. Só que é um anúncio que você tem que se responsabilizar por ele. É claro que existem redes de apoio, pessoas, social media, pessoas que trabalham com isso, mas você tem que se expor dentro do seu limite de conforto, mas cada vez tentando expor mais. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Fred. Claro. Eu queria saber... Sabe responder, né? Eu queria saber se o Conesp foi o primeiro congresso que vocês criaram, sim, um arroba no Instagram, e que vocês usaram fortemente as mídias digitais para poder trazer não só o público de dentista, mas também para os expositores, né? Sim, assim, a gente tem o arroba da Get Events, mas específico de um evento, esse foi o primeiro. E aí, fica isso. Foi muito bom. E assim, esse eu posso dizer que a gente teve um investimento de marketing muito alto, assim. Muitas pessoas trabalhando, era um primeiro. Uma avaliação dos anteriores que você achou que valeria a pena fazer. Valeria a pena. E assim, antigamente a gente fazia eu e meu sócio, o Mauro, nós fazíamos, era uma coisa mais amadora. E hoje em dia, você gerenciar uma rede social, tem que ser gente profissional para fazer, porque é gestor de tráfego, é aquele que vai criar o conteúdo. Então, assim, tem que contratar as pessoas específicas para isso. Claro, você vai monitorar o que vai ser escrito, vai monitorar o que vai ser postado, mas a não ser que você estude, se aprofunde naquilo, você fazer por conta própria é realmente difícil. E você, pegando o gancho na pergunta da Cláudia também, tem o arroba do Conespo. Tem o arroba do Conespo. E tem o arroba do Fred. Tem o arroba do Fred. Você separa isso, como é que você faz? Eu tenho o meu pessoal e tenho o meu profissional, tá? Eu optei por separar. Entendi. Porque no meu pessoal eu posto mais coisas de família, amigos. Não que no meu profissional eu não poste, que a gente tá falando disso são aqui. pinceladas. Entendi. Não é uma exposição, né, Cláudia? Eu brinco com os meus alunos também, eu pergunto assim, você tem 2 perfis? Não, tem um só. Eu falei, mas você não vai postar a churrascada do final de semana com você um copo de cerveja na mão, porque eu acho que o seu paciente não vai gostar de saber disso. E não é que a gente está criando um perfil fake, mas sim, o tal do posicionamento, ele é importante para que você... a gente vai mostrar o que a gente quer que mostre, entendeu? É porque, na verdade, assim, o Instagram hoje em dia, vamos dizer, antigamente a gente tinha um álbum de fotografia, né? É isso. Nosso álbum de fotografia hoje em dia, para mostrar para os amigos, às vezes... E você precisa movimentar, é o que você está falando, né? E aí você vai movimentar com detalhes da sua vida, você quer, você não quer, enfim. E dá pra gente falar um podcast disso, né, gente? Verdade. Então, é tudo muito... E eu vou fazer uma provocação para Rafael. Claro, faça. Quando é que vem o seu arroba? Olha... Quero dizer que ela tá me perguntando desse arroba aberto, porque eu tenho um arroba, Rafaela Medina, que é fechado. E aí a gente tá nessa. Ai, meu Deus, vamos fazer um aberto, vamos fazer... Gente, farei, aguardem. Isso aí. Está prometido aqui, ó. Tá gravado naquela câmera. Meu Deus, vamos fazer, pode deixar. E aí, quer te dar uma data? Tá. Quem é a Rafaela empreendedora? Tô descobrindo, hein? Tô crescendo. Agora virou, olha, a Cláudia tá aqui, tá bom. Agora nós vamos entrevistar ela, né? Provocando, adoro provocações. A Rafaela, empreendedora, tá surgindo. Hoje eu tô na gestão, tô me encantando pela parte da gestão, da odontologia. Já tem a sementinha. Cara, Fred, já tem uma sementinha plantada. Agora você vai regando diariamente. Aprendo muito, e aí eu tô trabalhando agora, até por isso, essas minhas perguntas, sobre a questão da exposição, né? Que eu falo, caramba, meu perfil é fechado, não sei se eu quero compartilhar tanto a minha vida, mas dá pra gente compartilhar de uma forma saudável, né? Então, a sementinha da empreendedora tá chegando assim. Na verdade, tem um curso que eu fiz há muito tempo atrás e ele falava no curso justamente isso. 3% da população já nasce com a semente do empreendedor. Como disse a Cláudia, né? 97%, todo mundo tem possibilidade de desenvolver. Basta a pessoa querer ou não. E eu acho que ela tem que procurar esse desenvolvimento. Né? Uma coisa que eu acho interessante das redes, que a gente não falou, são outras formas de aprendizado, né? De aprender a ser empreendedor, de aprender uma coisa técnica. E aí, as redes não são só um ponto de você se expor, mas de você consumir. Exato. Consumir também. Hoje, o conteúdo, para você ter conteúdo, tá muito... Você abre a internet aí, você segue.
online está aí, é uma realidade. Empreende pela internet. Você empreende. Na teoria, de graça. De graça, né? Na teoria. E na internet, se você empreender, você ganha na escalabilidade, dependendo do que você for vender. Sim, é verdade. É verdade. E aí, deixa eu pegar um pouco da experiência de vocês na odontologia. E aí a gente vai falar aqui de dentistas e auxiliares, de clínica no dia a dia. Qual é o maior desafio em lidar com diferentes profissionais? Assim, qual é o maior desafio de você gerir uma clínica? Cláudia tem diversos responsáveis técnicos, por exemplo, né? Diversas personalidades e eles têm seus dentistas, seus auxiliares. Como que você faz para conseguir uma uniformidade diante do serviço? Eu acho que tem 2 pontos fundamentais quando você tem equipe, né? Um deles é a transparência e você manter a sua equipe sempre atualizada do que está acontecendo. Sempre informada com tudo que está acontecendo e aí ela vai se sentindo pertencente, né? Normalmente você tem um grupo mais próximo de você, a qual você lidera diretamente, e outros, né, como uma pedrinha, uma marolinha que vai caindo lá. Sim. Eu acho que quanto mais a gente trabalha naqueles que estão mais próximos, mais eles conseguem reverberar isso para as equipes. Começa a vestir a camisa mais fácil. E aí, essa questão de também manter a equipe da ponta também atualizada, também pertencente, também entendendo esse contexto, faz com que elas se sintam motivadas a entregar mais, né? E a diferença de auxiliar e dentista, né? Quando a gente vê essa diferença que as pessoas colocam, mas que a gente sabe que não existe, porque é uma equipe. É uma equipe. E isso precisa estar muito junto, né? Cada um precisa entender o seu papel, cada um precisa entender a sua importância para que ele trabalhe e a equipe fluir. Como é que a gente alimenta isso? Difícil, né? Botei já um ali, ó. O alimentar é exatamente definir as atribuições, não por cargo e hierarquia, mas pela importância que aquilo vai ter no conjunto, né? Se cada um fizer a sua parte bem feita, o negócio flui. E tentar motivar o tempo inteiro essa equipe para... Eu acho que a motivação é a chave. Que foi o que você falou também, né? Então, isso, para um líder, é o que vocês destacam numa liderança, uma personalidade e inspirar. É isso que eu ia falar. Quando ele tem que inspirar. Para você e ver que você tem coerência no que você fala e naquilo que você executa, você inspira, tá? Também. E a inspiração, ela é realmente... Vem do coração. Vem do coração. Eu acho que o segundo ponto importante é a comunicação. Você tem que... eu vejo, às vezes, assim, a gente pensa de uma forma, aí você acha que o funcionário vai entender o que você está pensando. Não, você tem que explicar detalhadamente para ele poder fazer o que você quer. Senão você fica frustrado. Pô, eu achei que ele fosse fazer daquela forma, mas você explicou? Sim, você foi claro. Então, assim, eu acho que você tem que ser claro. Transparência, saber comunicar o que você quer, né? Então, se a pessoa também não entendeu, conversa de novo, vê uma outra forma, recalcula a rota para você entregar isso da melhor forma, né? Eu acho que é por aí também. E pensando assim, vocês já pensaram alguma vez na vida em empreender fora do ramo da odontologia ou da parte de negócios? Total. Enfim, total. É mesmo. Total. Mas vocês já fizeram? O meu já é um evento. Não, a minha empresa pode fazer qualquer tipo de evento. Então pode ser um evento. Não, para quem não sabe, a Rafael já sabe, né, disso, né? E eu era micareteiro, né? Era chicleteira. E nós temos uma amiga, Vanessa, que era minha companheira de micareta. E um belo dia, ela falou, vamos fazer uma micareta? Falei, vamos. Mas aí, quando eu comecei a levantar, então, assim, eu vi que não era achava que era fácil, não é, entendeu? Não é fácil. Não é fácil, então, assim... O bastidor, mas você chegou a fazer? Você chegou a fazer? Não, você falou mesmo, não vou nem me dá, isso. Não dá, porque, assim, eu achava que era fácil. Falei, não, Vanessa, não dá pra fazer, não. Você sabe que meu pai fala uma coisa, né, que eu acho interessantíssima, assim. Se você quer empreender num ramo, vai lá conhecer, vai lá ver os bastidores do que a gente está falando, né? Vai lá entender como isso funciona. Porque falar de odontologia, por mais que na nossa faculdade a gente não tenha isso, a gente não aprenda isso, tem aquela sementinha nossa, mas que a gente pode pensar, vou sair da odontologia, será que rola? Será que não rola? Eu sempre penso assim,
caramba, vou para um outro lado. Hoje eu estou na gestão, mas posso pensar assim, vou ser podcaster. Não, eu quando me formei, eu sempre pensei em ter um plano B, fora a odontologia. Foi aí que surgiu a questão de montar isso. Você sempre pensou? Sempre pensei. Nunca pensei em crescer, né? Até porque, assim, a nossa profissão é linda, é maravilhosa e tudo, mas é uma profissão extremamente desgastante. Você depende muito do seu bem-estar. Sim. E a nossa posição de trabalho exige muito a nossa... Eu ia falar, não depende de você agora, fisicamente. Eu chamo de pilotar cadeira, né? Só assim. A gente ia querer pilotar cadeira para todo sempre. Pois é. E hoje a gente está falando aqui, eu já não piloto mais a cadeira. Cláudia também já não pilota mais a cadeira. Não, eu ainda piloto. Ed ainda pilota a cadeira. Ainda pilota a cadeira. Essa semana me perguntaram, há quanto tempo você não atende? Eu fui fazer as contas, tem 23 anos que eu não piloto. Né? Nossa, e aí a gente fala também do desconfortável, do curso. E aí, isso eu queria levar, né, para quem está ouvindo a gente. Quando a gente pensa em uma determinada profissão, e a minha filha está em época de pensar em vestibular, a gente pensa só naquilo que a gente enxerga. E a odontologia pode ser múltipla, né? Você tem diversas áreas de atuação, não só pela especialidade que você escolhe, mas, enfim, você pode, dentro da odontologia, fazer muitas coisas, né? E eu sou dentista de formação, não piloto mais a cadeira, e eu costumo falar para minha equipe que se fui dentista não me lembro, mas de formação sou. E aí, quando você começa a trabalhar com gestão, que eu acho que é um bichinho também, você se sente um pouco capaz de fazer uma gestão de qualquer processo de gestão. É claro que se eu for, sei lá, gerenciar um restaurante, eu tenho que entender daquele tipo de negócio. E, por outro lado, a empresa que a gente trabalha, né, o SESC, ele tem vários negócios dentro do próprio negócio. A gente tem uma área de saúde, de lazer, de educação, de cultura. E essa visão múltipla faz com que a gente consiga abrir a cabeça. Eu acho que cada vez mais, eu falo isso para minha equipe, se você está numa posição de gestão da minha equipe direta, ou até se não está, se você ainda atende na cadeira, busca algum conhecimento que não seja odontológico. Vai ver o que está acontecendo lá fora, na janela. Vai na janela, abre a janelinha, vê o que está rolando, porque senão você fica muito fechado. Eu acho que tem um recado assim que eu gosto de falar para as pessoas. O dentista, a gente tem que sair do quadrado, tem que sair da zona de conforto. Exatamente. Porque senão só fica, foi o que a Cláudia falou, você só fica focado ali nas quatro paredes do consultório. Não, você tem que ver outras coisas. Vai num evento diferente, vai ler um livro diferente fora de odontologia. Volta numa coisa que você não fazia e que você vai ter que fazer. Então, ou um hobby, de repente, que você gosta, aquilo ali pode virar um negócio. Pode virar um negócio que... Gente, eu tô aqui. E é sério, eu tô aqui. Isso pode virar um negócio. Isso pode virar um negócio. Nossa Senhora. Total. Né? E a gente tá falando muito aqui de profissional, mas eu quero ouvir vocês. Quem é a Cláudia? Mãe. Quem é a Cláudia? Amiga, irmã, filha. Tem muitas faces, né? Primeiro ponto é a gente tentar equilibrar essas faces de dentro de casa para fora, nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente leva a melhor versão para fora e quando a gente chega em casa a gente já gastou a pilha todinha e está trazendo a pior versão. É um exercício, né? Ser mãe, ser esposa, gerenciar a casa, enfim. Detesto serviço doméstico. E aí eu preciso de ajuda, e eu acho que o primeiro ponto, e a gente vem falando bastante disso, levanta a mão e pede ajuda. Isso. Eu não me sinto capaz de fazer todo o serviço de casa, até porque eu não gosto, então eu tenho que ter ajuda. E aí, quando a gente mistura essas várias faces, a gente nem sempre está tão equilibrado. Talvez muitas vezes a gente esteja focado um pouco lá, mais no trabalho do que em casa, mas a gente tem que tentar esse equilíbrio. E aí, esse equilíbrio na sua família, né? Isso é um autocuidado. Você está fazendo uma atividade física? Como é que você equilibra todos esses processos? Pratinhos e pratinhos, né? Pratinhos, acordando cedo. E tem períodos, às vezes, que você vai estar mais focado no trabalho. Sim. E vai deixar um pouco de lado a família, mas tem períodos que você vai estar mais dedicado à família e depois estar focado no trabalho. E a gestão também é maternar, né? Se paternar, enfim. A gestão também é cuidar daquilo como se fosse um filho, né? O menino dos olhos daquilo e você... Sim, é um filho. É um filho. Eu costumo dizer, por exemplo, congresso é um filho. Por exemplo, a gente fica planejando um ano. É uma gestação. É uma gestação. Nasceu. Aí hoje, nasceu ontem com a Nesp, tá?
Primeiro com honesto. E assim, você vê aquilo, tudo que você planejou, tudo que estava num papel, planilhas e mais planilhas, números e mais números, desenho e mais desenho, aí você vê crescendo. Então, assim, é um filho, eu digo, pô, nasceu. Então, assim, e é muito, para quem empreende, é muito, assim, legal. É uma satisfatório. Eu já tive envolvida também em organização de congresso e é importante que você idealiza, mas você tem que ter uma montadora que faz isso, você tem que ter, né? Você tem que ter uma equipe. E as equipes que nem sempre são suas, mas que você tem que interagir e fazer essa gestão de tudo que está acontecendo para que na hora funcione, né? Sim, por exemplo, de uns anos para cá, montagem, a gente tem uma equipe, não é nossa, é tudo terceirizado. Então já tem uma montadora de confiança. Oficial, né? Já tem uma equipe de audiovisual que é a montadora de Fortaleza, só para vocês verem, e a equipe de audiovisual é de Goiás. Então, assim, onde nós fazemos evento, nós levamos eles. Porque, assim, a gente já desenvolveu uma confiança. E já tipo de trabalho que vai me gerando menos dor de cabeça. Porque ele já sabe o modus operandi, já sabe como eu trabalho. E eu fico tranquilo, entendeu? E aí, como é o Fred? O Fred, eu posso dizer, assim, eu sou calmo, sempre fui calmo. Raramente eu fico nervoso. Calmo, zen, ou transparece essa... Não, eu sou calmo. Eu sou calmo. Zen. Eu sou calmo. Eu sou calmo. Pô, pratico esporte, óbvio. Eu falo que o esporte, para mim, é minha terapia, né? Tem gente que vai para terapeuta, para mim é o esporte. É onde eu extravaso a minha... Vamos dizer, se eu estiver irritado. Sim. Então, desde criança, pratico esporte. E na gestão, dá para se irritar também, né, Fred? Com certeza. Se irritar, então se vai. E aí, o que você pratica de esporte? Eu faço jiu-jitsu já há anos, né? Então é bom que já... Faço jiu-jitsu há anos, corro e tudo. Então, assim, claro, hoje em dia eu não consigo manter uma frequência de uns anos atrás. Mas se eu for uma vez por semana, 2 vezes, cara, já consegui. Tá bom. Já dá para extravasar. A família apoia muito, óbvio. Trouxe minha esposa para trabalhar, trouxe minha filha para trabalhar. Todo mundo. Vambora. Isso aí. Só, porque eles se sentem pertencentes, né? Isso aí. A mais velha já dá opinião, não, acho melhor fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, você vê que sem a família me apoiando, de repente, se iria chegar aqui, não estaria com o Conesp aí, entendeu? Com esse Conesp. Então, assim, foi o que a Cláudia falou, eu acho assim, tem momentos que vai ter desequilíbrio na sua vida. A família vai ficar um pouquinho de lado. Mas aí a família é parceira, tá ali, entende. Tem outros momentos que você vai estar dedicado à família e você vai deixar o trabalho de lado. Então, com certeza. Tem que equilibrar os pratinhos, verdade. Tem que equilibrar mesmo, né? Sabe aquela cena assim? Mas já tô vendo aqui na minha cabeça. O empreendedor tá andando uma corda bamba constantemente, cara. É isso aí. E o que você diria, Cláudia, para uma pessoa que está se formando agora na odontologia? Vamos pegar, no seu caso, a odontologia. O que você diria para ela, assim? O que ela pode... Como você incentivaria essa pessoa para um mercado tão amplo? É difícil porque são muitos caminhos, né? O caminho que eu posso citar aqui, de repente, não cabe para todo mundo. Tem gente que tem dentista na família, já tem uma trajetória mais ou menos definida. Tem gente que sempre sonhou em ser dentista, embora não tenha nenhum ponto de apoio. Então, as trajetórias são muito diferentes. Mas eu acho que o que não pode sair do radar é estar em constante aperfeiçoamento. E aí eu não digo ser um acumulador de cursos de especialização, nada disso. Mas, fundamentalmente, você aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. E se realmente você vai ter seu próprio consultório, ou uma rede de clínicas, ou uma clínica, ou vai ter um emprego onde você vai ser gestor disso, ou empregado, conseguir se colocar naquela posição dali e querer sempre mais. Eu venho consumindo muita coisa de desenvolvimento pessoal, espiritual, e eu percebo que cada vez mais isso internamente vai transformando e você consegue fazer isso. E o dentista, quando sai da faculdade, ele tem aquela ânsia de botar a mão na massa. Tem muitos caminhos, né? Tem especialidades agora que estão bombando e às vezes as pessoas já querem ir direto para ela. Mas, fundamentalmente... De repente a pessoa vai atrás de uma especialidade, aí nem treinou, nem praticou um tempo e depois fica frustrado com aquela especialidade. Exatamente. Eu percebo que tem muito dentista ainda que reclama, né, da profissão. A gente é de uma geração que tem lá tantos. Abafa. Por favor, vamos mais fácil.
formados, e a gente pode se encontrar com as pessoas da faculdade ou não, cada um seguir o caminho. Eu acho que se a pessoa está feliz, esse é o caminho. Mas, fundamentalmente, permanecer evoluindo como pessoa e profissionalmente, e não só acumulando cursos sem botar isso em prática. Isso. Mas são muitos caminhos, e eu acho que as pessoas têm que ir trilhando e aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Sim. Às vezes você vai trilhando por um caminho porque aquela porta se abriu. Aquela porta se abriu. E a pessoa tem que estar aberta às oportunidades, porque às vezes a oportunidade passa na sua cara e você não vê, não percebe. Tô sendo até repetitiva, mas olha aqui a oportunidade surgindo. Meu querido gestor enxergou uma oportunidade em mim e falou: Rafa, vamos? Eu falei: cara, vamos. E tô aqui, né? Agora, vai dar um resultado bom, vai dar bom. Com certeza. Já tô animadíssima pra ver isso tudo. Mas eu acho que o que a gente fala de empreender é mesmo, é dar a cara, é perceber aonde que a gente pode acertar, onde a gente tem mais o feeling, qual lado a gente precisa desenvolver. E aí, pegando mais um pouco do que você fala muito, e aí ela vai falar um pouquinho agora pra gente, sobre o protagonismo. A gente está dentro de uma empresa, né? A gente tem a nossa autonomia para escolher qual caminho seguir, aonde a gente vai, por mais que ali dentro a gente tenha um papel a desempenhar. Como que funciona esse protagonismo para as pessoas abrirem a mente, seguirem por outros caminhos, inovarem, trazerem essa responsabilidade para si? Isso faz parte do empreender. O protagonismo também, né? E o livre-arbítrio estão ali, né, bem próximos. E quando a gente fala de protagonismo, a gente está falando de um protagonismo da própria vida, o que reflete na vida profissional. Hoje faço gestão de uma equipe grande, né, de pessoas, e que a tentativa é inspirar essas pessoas para terem o próprio protagonismo. Quando você depende do outro, acha que o outro tem que fazer por você, você está na posição de vítima ou de conformismo. Eu acho que o legal é você assumir que quer fazer e fazer. E talvez o dentista também. Ele tem esse papel, parece óbvio que ele vai ser protagonista, porque ele vai ser dono do consultório, mas ele também não foi preparado para isso. Assim como na odontologia, a gente não vê pessoas que foram preparadas para trabalhar em equipe. Em equipe, né? Difícil. E são equipes. No consultório é você e uma SB, ou você e uma secretária, uma SB, ou um TSB. E aí, quando você está numa organização, ou numa rede de clínicas, ou em qualquer parte de empreender dentro da odontologia que demanda uma equipe maior, como é que você trabalha a equipe? Tem uma etiqueta corporativa, tem um processo que a gente tem que estar sempre atento, né, para aquilo. Então, é complexo. Mas é fascinante, né? Demais, assim. Eu acho que o empreendedorismo, ter vocês aqui falando sobre isso, sobre os desafios, sobre o sucesso, sobre as derrotas, sobre as frustrações e sobre o que a gente pode aprender, estimula muita gente que está começando, muita gente que não sabe por onde começar, que não sabe a trajetória. Você vê, a gente saiu da faculdade de odontologia, a gente não veio com essa formação. Hoje a gente tem 2 empreendedores aqui, pessoas com gestão, que trabalham com gestão de pessoas, com gestão de eventos, com gestão de fornecedores, e são pessoas grandiosas, maravilhosas. E você, Fred, quer dar alguma dica para as pessoas que estão escutando a gente? Eu acho que, assim, aprendizado constante é importante, não só em odontologia, conforme a Cláudia falou. Acho ler livro fora da área, participa de eventos, faz eventos fora da área, trocar experiência com outras pessoas. Eu acho que isso é importante. E, acima de tudo, tem que ser comprometido e apaixonado pelo que você quer fazer. Eu quero montar um negócio. Eu acredito. Se você não acreditar na sua ideia, você não vai conseguir vender a sua ideia para ninguém. E vocês estão falando até de treinamento. Eu lembro, conversando também com o Marcos, eu já falei dele aqui hoje, daqui a pouco ele está com a gente. Ele sempre me falou: Rafa, é treino, vai. Porque eu falo, caramba, tem pessoas que têm maior facilidade. Sim, a gente está falando aqui das habilidades, né? Tem pessoas que têm maior facilidade mesmo, mas você pode treinar o lado do que você não tem ainda. Então, tinha um professor meu que falou uma vez, repetição e exaustão leva à perfeição. A perfeição. Eu também falo isso. Isso é meio um emblema militar, né? Sim. Mas também o melhor que perfeito. Tem aquele dentista que sabe, na minha própria turma de faculdade, tinha aqueles que eram super habilidosos, faziam uma resina maravilhosa.
os outros, tipo, treinar para chegar próximo, entendeu? Então, assim, mas você consegue fazer, chega. Gente, eu tô, assim, animadíssima para já pensar no meu empreendimento próximo. Tô adorando pensar, já tô aqui. Eu quero agradecer muito, muito, muito essa oportunidade de a gente conversar. Quero saber se vocês querem se perguntar alguma coisa, que Cláudia já começou aqui perguntando. Fred, fique à vontade. Mas, e para você, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida com a gente, sugerir algum tema, alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, entre em contato com a gente pelo @SescRio e a gente vai ter um prazer de interagir com vocês. Eu queria agradecer a presença da Cláudia Coscarelli. Muito obrigada pela oportunidade de ouvi-la. Eu que agradeço. Um beijo, Fred. Muito obrigada. Eu que agradeço. Poder estar no Sesc novamente, uma casa que eu adoro. Tenho grandes amizades, então muito obrigado mesmo. Poder. Um projeto pioneiro, né? Um podcast. É inovação. Parabéns. Falou tanto aqui. Parabéns pelo stand, está muito bonito o stand. Obrigada, meu querido. Prazer, Fred. Quero também dividir a mesa com você. Prazer. Então é isso, gente. Obrigada pela audiência. Curtam nossas redes, entrem em contato com a gente. Um beijo e um sorriso.